Estamos aqui para mais um vídeo. Eu não vou falar que é o quinto ou quarto, eu não sei qual é a sequência que a gente está postando e nem que você está assistindo. Afinal, você é livre para assistir de qualquer forma. Afinal, hoje o nosso assunto é justamente teocracia e liberdade. Parece um nome chato e é política. Não. Isso aqui, se você não entender isso, você não entende mais nada. Se você não entender o conteúdo deste vídeo, você não entende Bíblia e não entende como a Bíblia é aplicada na nossa sociedade hoje. Então, para dizer que esse aqui é um dos materiais mais basilares que nós já produzimos, João. E que a gente ficou com muito medo das coisas escambarem, né? De virar um Gilead, né? Da gente começar a se encontrar em caminhos que não estavam mais balizados pela Constituição Federal. Estavam por um outro tipo de mandamento que a gente vai ver. Do que se trata esse episódio aqui? Bom, a gente quer explicar para você a grande diferença que há numa teocracia e numa democracia. Porque enquanto toda a história bíblica ela acontece e é escrita, era uma teocracia. O povo hebreu, ele cresceu, né, e se desenvolveu, principalmente a partir da legislação mosaica, né, a partir de Êxodo capítulo 20. Dos chamados mandamentos, ou os 10 mandamentos, que eram os que estavam principais ali citados, né? Então ali esses mandamentos não foi um Xandão, o Big Alex, sim, né? Que sentou junto com o Fux. Isso ali é Moisés, que vem com aquelas tábuas de pedra do monte, né? E Deus escreve os mandamentos para saber como que o povo deveria se portar diante das necessidades do dia a dia. Então esse é o resumo de uma teocracia. Explica primeiro, teocracia, teos, né? Então a ideia de que Deus governo escreve as leis, é Deus que governa. Exatamente. E quando, me corrija se eu estiver errado, quando a gente fala Deus é quem fala em nome de Deus. Sim, porque Deus não está escrevendo nada por aí, né? Não, Deus não fechou contrato com a editora. Não escreveu nada. Deus até hoje não CPAD, tem... nada de Deus. Acho que a única coisa escrita por Deus é a humanidade e a comunidade. É o nosso DNA. Foi escrito por Deus. É a única então coisa. tá. Então nós temos os homens que falam em nome de Deus. E aí já muda muito, né, John? Porque vai também, ao mesmo tempo que fica sujeito ao homem que escreve e fala em nome de Deus, também fica sujeito à hermenêutica que se faz daquele Deus. E depois da hermenêutica que se faz de como aquilo foi escrito. Por exemplo, os nossos outros episódios aqui foi desconstruindo uma hermenêutica de textos que já existiam. Exatamente. Então tem o erro de interpretação do cara, tem o erro como ele escreveu aquilo errado, por causa das suas limitações, e tem o erro de como a gente enxerga tudo aquilo. Exatamente. E na verdade, cara, o maior erro de todos é pegar e transportar um fenômeno datado, que pertence a um tempo, para um outro tempo em que tudo acontece de forma diferente. Então, a teocracia, ela tem como diretriz um governo de Deus, com as legislações de Deus. Isso começa lá a partir de Êxodo capítulo 20, né? Que diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. E aí vem: não farás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. E aí vem todo aquilo que a gente já conhece lá de Êxodo capítulo 20, né? De não cobiçar a mulher, o boi, a vaca do próximo, né? Que não é só a mulher, né? Nunca foi só a mulher, né? Não. E ninguém vai passar nesse. Se todo mundo passar em todos, esse aí vai ficar agarrado. Deixa eu te contar a maior de todos esses dias. Esse dia não, um dia... Aquelas lives que você se arrepende de aceitar convite. Um rapaz de uma igreja me disse: faz uma live. Fiz uma live com ele. E aí, em algum momento, ele estava me questionando, mais ou menos por esse caminho. E eu falei: cara, mas do que você está querendo me dizer? Eu falei: você segue os 10 mandamentos? Lógico! Eu falei: segue, então cita para mim. Ele falou 2. Ele não conseguiu lembrar mais de 2. Aí eu falei para ele... quinto, né? Não, aí eu falei: vamos só lembrar dos mandamentos, que um deles é guardar sábado, né? E aí ele fala: oi? Eu falei: um dos 10 mandamentos é guardar o sábado. Ele falou: não, isso aí é coisa de adventista. Eu falei: não, isso aí é 10 mandamentos. Pra mim acabou a entrevista aí. Aí ele ficou: é mesmo? Pô, preciso ver direito lá então. Quer dizer, o cara estava basilando a vida, a fé, as relações, a em 10 que ele conhecia 2. Em 10 que ele conhecia 2 e não sabia da existência de um. E você não sabia que guardar sábado era um dos 10 mandamentos. Comenta pra mim se você for corajoso. Porque você não sabia. 99% dos brasileiros não sabe disso, John. Mas gosta de meter um 10 mandamentos na hora que vai debater, de trocar uma ideia, né? E gosta de criticar os irmãos adventistas.
Que loucura, né, John? Pra mim, todo dia é sábado. Olha só, então vamos lá. Teocracia é uma sociedade governada pela vontade de Deus ou pela vontade Pela dos suposta homens. vontade de Deus, né? Perfeito. Um ótimo exemplo de quase uma teocracia, ou uma teocracia como um todo, foi o que a gente conhece como Era das Trevas, né? E o Estado Islâmico, por exemplo, que aí você vai ter a Sunna. Sabe que eu não gosto de falar muito de Estado Islâmico? Porque crente gosta de falar de mal Estado Islâmico. Agora, a gente não lembra que as nossas cruzadas e toda a era ali da Era das Trevas era uma teocracia cristã. E o que é diferente, mano, por exemplo, do islamismo, né? Do Islã, né? O Islã, ele é a religião maravilhosa para aqueles que seguem, né? Claro. É um lugar de acolhimento para esses irmãos. O que eu estou dizendo é do Estado Islâmico, que usa a Sunna, ou usa parte da leitura da Sunna, para que de alguma forma possa construir um Estado, né? Usando a regulação de Alá, né? Como uma regulação para a humanidade poder viver o seu dia a dia. E aí trazendo toda a perversidade que se pode trazer quando homens interpretam os ditos de Deus. Claro, né? Mas que é diferente dos nossos irmãos do Islã, que vão usar o seu texto sagrado para poder um acolher o outro, um amar o outro. Xiita a gente tem aqui no Brasil um monte, né? Cristão. E assim, pegar textos isolados do Alcorão. Se você pegar textos isolados da Bíblia, tem mandamento de Deus mandando você apedrejar o seu próprio filho se ele for rebelde. Apedreje até a morte o seu próprio filho se ele for rebelde. Se tu acha que Deus escreveu isso em algum momento, segue esse Deus aí e vai na fé. Então assim, o Estado Islâmico, ele é uma composição de parte de um Estado teocrático, né? Em que as leis de Alá são aplicadas a partir da hermenêutica de um homem, seja de Maomé, ou seja de um ayatolá, de um líder religioso, e sem verificar o tempo em que se vive, né? As dores do tempo em que se vive. O que é diferente da leitura do Alcorão dos nossos irmãos islãs, né? do Islã, que são nossos parceiros aí de caminhada e de luta contra a intolerância religiosa. O que a gente está falando é usar a lei de Deus como Constituição. Você entendeu a diferença do Islã e do Estado Islâmico? Você entendeu essa diferença? Porque você que critica muito como acontece a sociedade lá, você tem procurado ou pedido muito um Estado cristão. E aí, John, acho que está numa última hora da gente falar disso, né? Porque a gente está vindo agora de 4 anos de governo. Quer nomear um nome ou a gente só fala... A gente não pode nem chamar de governo. Dessa loucura. De uma gestão de um homem responsável. Com um desfecho maravilhoso, né? De pessoas adentrando a Brasília, o Congresso, com a Bíblia na mão. Cagando na impressora do Big Alex. Coitado do Big Alex, entendeu? E tudo em nome de um Estado cristão. Em nome de uma leitura, né, de moral e de bons costumes, como se a Bíblia fosse o balizador disso. A mesma Bíblia que Deus manda um profeta casar com uma prostituta, ficar casado com uma prostituta. E entregar ela a outros homens, né? Como se Deus tivesse um compromisso com a moral, com os bons costumes, né? Quando ele permite que a humanidade, a partir do seu mandamento, possa preencher a terra com muito sexo. E a gente falou isso. Primeiro é pelar. Primeiro dito de Deus para a humanidade é transem. Boa. Então, assim, Deus não tem esse compromisso com os bons costumes. Deus não tem um compromisso com esse ambiente que a gente... com a família tradicional? Será que Deus tem compromisso? A família tradicional são os Yanomamis, que deixaram lá para morrer. Esses são a família tradicional brasileira, né? Boa. Então eles não têm nenhum compromisso com a família tradicional brasileira. A gente sabe disso. Sim. Então, qual é o perigo, João? O que permeou a gestão de 4 anos desse demônio? O que permeou? O que permeou foi um alinhamento, um entrelaçamento de ideais religiosos cristãos, no caso, que tem muito mais a ver com compromisso com a moral e os bons costumes, segundo a própria leitura deles, que você não encontra no texto bíblico. E esse alinhamento se torna perigoso quando a gente suplanta, coloca acima da Constituição. Como se Deus, acima de todos, fosse algo constitucional. Na Constituição, Deus está junto com a humanidade. Porque quem invoca aquela humanidade
e quem invoca aquele Deus, quem invoca a humanidade contra a própria humanidade? É a própria humanidade. A humanidade ela está ao seu favor e contra si o tempo todo. Sim. Quem que invoca aquele Deus? A própria humanidade. Então ele caminha em paralelo com a humanidade. Na nossa fé, nós cremos por respeito, né, que Deus ele é o Altíssimo, né? Então ele está nas zonas mais altas, né? Mas isso é um respeito, uma reverência que nós temos com a ideia de Deus da nossa fé. Mas as outras pessoas que professam outras fés não são obrigadas a se colocar debaixo de Deus acima de tudo. Sim. Perfeito. Mas a gente precisa voltar um pouco antes para ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Você falou de um alinhamento. Então, vamos voltar antes e vamos entender qual é esse desalinhamento. Então, a gente falou no começo que Êxodo 20 é o resumão de uma teocracia. Gente, segue essa parada aí, isso é a vontade de Deus. É um alinhamento do quê? Das leis morais religiosas com as leis civis. Então, se você tem uma pessoa fazendo sexo de forma indevida, numa teocracia, é crime. Crime. Não é pecado, também, mas é crime. E se você tem pessoa desviando dinheiro público, é crime, mas também é pecado. Não há uma distinção entre pecado e crime, é uma mesma coisa. Mesma coisa. E inclusive... E o pecado, como ele é um objeto subjetivo, né? Ele só pode caber dentro da teocracia. Exatamente. E aí as pessoas pagam e pagavam com a própria vida e pagam com a própria vida ainda hoje no Estado Islâmico por pecados. Sim. Na época de Jesus, né, a mulher adúltera ia morrer porque cometeu um pecado. E é tão subjetivo que, por exemplo, a gente teve o Cristiano Ronaldo que se transferiu para um time, se eu não me engano, da Arábia Saudita. Né? Isso. E naturalmente lá você não pode ter alguém que não é casado no papel se relacionando com uma mulher. Então ele pôde levar a mulher dele como esposa e ficar naquele lugar onde não aceita aquilo porque ele é um grande jogador de futebol. Então há concessões que os ayatolás, que os grandes líderes religiosos vão fazer. Não são todos que são desse jeito, obviamente, mas vão abrir concessões. Por isso que o pecado está dentro do campo subjetivo, enquanto o crime ele é previsto na Constituição. É necessário a gente separar as duas coisas. Agora a galera entende um texto que você sempre ouviu, sempre te falaram outra coisa, mas se liga, tem um texto que diz assim, é Paulo, né? Pecado, o salário do pecado é a morte. E você acha que se você ficar cometendo muito pecado, você vai para o inferno. O que Paulo está dizendo é que se você cometer pecado, você vai receber a pena capital, igual Jesus. Né? Jesus ele foi morto na cadeira elétrica do tempo dele, a cruz, porque ele cometeu muitos crimes, né, João? Muitos pecados. Sim. A nossa fé diz que Jesus não cometeu um pecado, mas para a religião daquela época, que é muito parecido com a religião que estão tentando implantar aqui no Brasil, matou Jesus por tantos pecados. Sim. Quando Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Quando ele está dizendo isso, né, ele está falando dentro de um ambiente romano, que tinha constituições, mas que havia grande influência, né, das ideologias, das ideias dos deuses, né? Então, para esse povo romano de coração, mas que vinha acompanhando aqueles que eram do caminho, que viviam como uma dissidência do judaísmo, né? Uma situação de teocracia. Eles não estavam vivendo... Eles não sabiam viver no Estado democrático de direito. A gente não está falando que o cristianismo ele nasce do nada, ele não nasce de chocadeira. Ele é uma dissidência do judaísmo. Ele é interpretado, né? E quando quem fez o curso do Jesus Histórico vai lembrar que a gente fala que o judaísmo, né? Ele é uma incubadora do cristianismo e até então não se desassociavam. Aqueles que eram do caminho eram judeus de nascença. Então eles estavam acostumados com uma teocracia. Paulo está falando para cidadão romano que tem uma constituição. E aí, para o povo poder entender como que funciona, né, vai precisar fazer esse transporte de consciência. A gente tem um ambiente constitucional, com leis, com regras, que o apóstolo Paulo de vez em quando invoca. Gente, eu sou cidadão romano, vocês estão me sacaneando. De vez em quando ele solta, ele dá uma carteirada, né? Porque havia uma constituição vigente. Só que ele era judeu e ele seguia uma teocracia. Então a gente precisa entender que, por vezes, no texto bíblico, esses ambientes vão se conectar. E o que o evangelho, de alguma forma, principalmente os preceitos da Reforma Protestante, veio colocar pra gente? Olha, o Estado e a Igreja precisam caminhar em
vertentes, que até o desenhozinho que você fez ali, diferentes. Boa. Não se pode conectar essas vertentes. Por quê? Porque o pecado cabe dentro da subjetividade do homem. E as leis trabalham dentro da do objeto da Constituição. Boa. O desenho que eu fiz aqui, gente, só para você tentar entender, é mais ou menos isso aqui. Ó. A gente estava falando, então, desse alinhamento, né? Pensa em duas linhas paralelas, descendo. Esse alinhamento de pecado e crime, religião, sociedade, ok? Isso é uma teocracia. A democracia é que faz esse afastamento. Aí a gente pode dar uma moral aqui para a reforma protestante, finalmente, ou não? Podemos, porque é uma herança da... Para! Corte absoluto aqui, gente. Berloff e John elogiando reforma protestante, hein? Chama a galera. Não vou chegar a elogiar, não, tá? Mas ela ajudou porque nessa... Ela teve o trabalho de questionar o papado pelo poder que a burguesia financiava um amigo chamado Martinho Lutero. Então ele não era um cara que estava indo botando o rostinho lindo dele, bebezote alemão, né? Para poder ser massacrado, como a gente viu Betinho, Chico Mendes, Marina Silva, gente que participou das diretas já, gente que participou pela Constituição de 88, gente que viveu como Marighella, gente que viveu, de fato, confrontando com o próprio corpo e com a própria vida o sistema vigente. Não, ele tinha alguém que o resguardasse, que era a burguesia, que era extremamente explorada naquele... Não sei se você lembra, né? Para o pessoal que está online aqui, eu acho que a gente já está dando muito conteúdo para eles, hein, João? Vamos diminuir o conteúdo, muito conteúdo. Aquela pirâmidezinha lá de poder, clero, nobreza, burguesia e proletariado. A burguesia era uma massa muito grande de empresários que pagavam os custos da nobreza e do clero. Termo econômico agora para o pessoal entender muito bem. É o custo do bem viver. Por que que o produto, João, que é feito na Noruega é mais caro do que o produto que é feito nos tigres asiáticos? Porque a Noruega paga o custo do bem viver. Uhum. Vai pagar porque o cara vai folgar 3 dias. O cara não vai só trabalhar 12 horas por dia. 3 dias na semana, vai ter auxílio isso, auxílio aquilo. Então todo produto, um chocolate que é feito na Noruega é uma coisa. Um chocolate que é feito em Taiwan não paga o custo do bem viver. Então, o que acontece, meus irmãos? Os burgueses pagavam o custo do bem viver da nobreza e do clero. Então, meus irmãos, o que Lutero fez guardado pela burguesia rica, pelos empresários, pela Faria Lima? O que ele fez? Ele foi lá e confrontou o papado, o poder do papado, dizendo, peraí, o texto bíblico, como teólogo, não diz assim. E como ele era um poderoso teólogo, mesmo que não fosse um cara tão acolhedor com o pobre, porque depois vai suprimir, né, de alguma forma a revolta dos camponeses, vai fazer uma inquisição, então dá ruim, tá, cara? Com o poder sobe, a cabeça dá ruim. Porém, ele vai romper, João, ele vai quebrar, ele vai, de alguma forma, futucar um poder que de fato era absoluto naquele momento, que era o poder religioso. Perfeito. Então a reforma protestante com Lutero, 2 reformadores, obviamente que a gente vai ter Zwinglio, a gente vai ter Calvino, nós vamos ter outros que antecedem, John Hus, a gente vai ter outros, sabe, que vão anteceder nesse conceito de reformadores. Porém, falando sobre o mais famoso, né, sobre o que tinha mais visualizações no YouTube, mais seguidores, mais né? seguidores no Insta, né, ele de alguma forma vai fazer isso. Agora, João, uma coisa que é importante, e quando a gente vai falar sobre isso, a gente não pode deixar de dizer... esses poderes, João, tanto o poder da nobreza como o poder do clero, caminhavam amalgamados. Por vezes, reis se tornavam papas. Reis... mano. Então a gente sabe que ali havia um governo da nobreza, que era o governo institucional do país, o rei e toda a sua... e os seus subordinados, se aliançando com o clero. Vamos dar, então, uma voltada... A gente vai e volta, vai e volta. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da ciência, porque a reforma não fez nada sozinho. E a ciência, Galileu Galilei, ajudou pra caramba a desconstruir o poder da igreja. Mas se a gente volta na história lá mais ou menos para 300, você já parou para pensar como que o império que mandou matar Jesus, ou que matou de fato Jesus, e depois
perseguiu os cristãos, e aí você vai estudar o que aconteceu. Como que esse império, que matou milhões de cristãos ali, um pouquinho de 70, 75 depois de Jesus, no ano 300 se torna um império cristão. 325. Num salto de 316 param de perseguir. Não, deixa os caras. 325 convoca Nicéia e fala, me explica esse negócio da Trindade aí. E logo depois, com Teodósio, confirma um império cristão. E aí você entende, tem o Estado pegando agora a religião, aquele cristianismo que estava aumentando, um Estado politeísta. Primeiro, vamos botar o cristianismo no meio de todas as religiões. E foi aí que a teologia da Trindade caiu muito bem lá, né? Porque aceitar um Deus absoluto no meio dos deuses romanos era ruim. Agora 3 já tava mais tranquilo, né? Entendeu essa? E depois começa assim, então, o cristianismo, que é justamente o Estado romano junto com a religião. Dando a baliza pra religião. Falando, e aí deu a merda da Era das Trevas, que você vai aí até 1500, mais ou menos. Eu vou dar um exemplo prático de uma teocracia. Tu abre em Josué e tem o relato de que Josué orou, né? E aconteceu alguma coisa na galáxia, né? Diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Bom, nós temos aqui a narrativa de que Josué orou e o sol e a lua pararam. Então, na cabeça deles, assim de como qualquer outro antigo, é o sol que se move, é a lua que se move, e ele orou, o sol parou. Ótimo. E era esse texto bíblico que a igreja utilizava para dizer que o nosso sistema não era um sistema solar, e sim que a Terra que era o centro de tudo. Aí veio Galileu Galilei, que todo mundo conhece a história, e comprova cientificamente que a igreja estava errada, que a teologia está errada, que não é o sol que anda, é a Terra. E se coloca-se em dúvida a ciência da religião, tudo o resto coloca-se em dúvida. E inclusive aqui no nosso meio, tem alguém que achava que a Terra era plana. Aqui no nosso meio. Temos. Mas assim, aqui. Mas antes de falar mal dele, não, mas antes de falar mal dele, você sempre vê o lado ruim das pessoas, tá? Esse mesmo cara, ele tá 1 ano sem fumar. Você que é fumante, eu nunca fui viciado em cigarro, não sei, mas me parece que é algo muito terrível. Este cara tá 1 ano sem fumar, tá, João? Tá 1 ano sem falar merda e foi o melhor ano da vida dele. É onde ele alcançou os melhores lugares, né? Terraplanista? Era, mas tá indo bem. Então, uma salva de palmas para Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho tá aí, ó. Esse daí, cara, recusava o heliocentrismo. Fico imaginando que Galileu Galilei deve estar lá assim, ó. Esperando ele chegar. E aí tem o iluminismo, que assim, tudo que começa muito bom, depois dá uma grande merda, né? O iluminismo foi assim, a reforma protestante foi assim, mas foram fatos... Mas não dá nem pra comparar a reforma protestante com o iluminismo. O iluminismo é extremamente superior. Mas eu tô dizendo que tudo começa bem até a gente ver que aquilo não é o suficiente. A reforma protestante é um catolicismo de dieta. Deus não é suficiente. Sim. A ciência não é o suficiente. E aí a gente entra no mundo pós-moderno, que um dia a gente pode gravar algo só disso, né? Mas, gente, aqui ficou um exemplo prático do que é uma teocracia. É o governo de Deus. De Deus. Inclusive dizendo, não, é o sol que para. Porque tá tudo na Bíblia. Então a Bíblia diz que se você pega a... Você sabia que o crente acha que a Terra tem 6.000 anos? Você sabia disso? Se tu pega a genealogia bíblica, você chega em 4.000 anos para trás de Jesus e 2.000 anos... E o crente acha que a Terra tem 6.000 anos porque ele segue a genealogia bíblica. Tinha uma pessoa Isso é uma cabeça teocrática. Que acreditava que os dinossauros não existiram. Que eram... Vê se é a mesma linha dessa aqui que eu conheci. Eram enganos de Satanás. Do diabo, é. E assim, aí ela falou... Na verdade, a pessoa... Vou ter que falar. A pessoa não falou isso. Ela falou que a mãe dela é de uma igreja que não acredita nos dinossauros. Eu falei, como assim? Porque eles mentem? Ela acredita no dinossauro? Mas um tiranossauro vindo contando mentira, sabe? Um pterodátilo vindo e descendo assim, contando as mentiras. É bolsonarista, Urso? O que estava acontecendo? Mas ela falou, não, é porque tudo que se tem de vestígio é o inimigo que colocou. A pessoa não acreditava que tudo que tinha era o inimigo que plantou.
Então, beleza, né, cara? Eu fico imaginando também Satanás, tanta Botando coisa pra um monte de fazer. ossada. Tanta coisa pra fazer e fazendo o ossinho da vértebra. Ah, toma banho, Satanás. Muito difícil. E aí, o que que é a democracia? Aham. Bom, a gente falou que é a teocracia. Sim. Que é o governo de Deus, que é baseado em leis religiosas, e também tem um grande apelo da hermenêutica que se faz daquelas leis religiosas. Então, dependendo do religioso, ela pode ser um pouquinho mais branda ou ela pode ser um pouquinho mais pesada, ok? Fácil de entender, né? Na época de Jesus já tinha isso. Tinha. Já existia as escolas, já Rabínicas, tinha calvinismo versus arminianismo ali em Jesus, né? Tinha facções religiosas, saduceus e fariseus, existiam já rabinos com pensamentos diferentes, Shammai, Hillel, que tinham pensamentos e olhares para teologia diferentes. Agora, o que é a democracia? Já que a gente falou que é teocracia, a gente falou do risco que a gente correu dentro do ambiente que deveria ser democrático, mas com um ministro terrivelmente evangélico, com uma ministra que via Jesus na goiabeira, com toda essa questão, esse apelo religioso para que menino vestisse azul e menina vestisse rosa, todo esse apelo que tem a ver com as pautas que constrói em cima do texto bíblico, mas que do texto bíblico, obviamente, não carregam nada, né? Então, democracia. A democracia supõe-se o governo do povo. O povo vai até as urnas eletrônicas, no nosso caso,